Besson, né? Tá no ar, né? Boa tarde. Em nome do Poder Legislativo Municipal, desejo a todos boas-vindas. Constatada a existência de quórum, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, em 17 de junho de 2026. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Palmirim, do primeiro período do ano de 2026. Ao 10º dia do mês de junho do ano de 2026, às 16 horas, a presidente Marcilene Alexandre de Souza Josué fez a abertura da 19ª sessão. Em nome de Deus, saudou a todos os funcionários desta casa, amigos e familiares, autoridades aqui presentes. Estavam reunidos os seguintes vereadores: Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente; Cícero Ferreira Duarte; Francisco José dos Santos; José Silvio Gonçalves Diniz Neto; José Valderi Dias Dantas; Renato dos Santos; Rosineide Barbosa de Souza e Walter Brasil Gouveia. Constatando a existência de quórum, a ilustre presidente iniciou os trabalhos, solicitando que a secretária fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Uma vez concluída a leitura, faculta a palavra e, não havendo nenhum pronunciamento contrário, a presidente declarou aprovada a referida ata. Em seguida, abriu a fase de expediente do dia, solicitando que o assessor jurídico realizasse a leitura das correspondências recebidas. O assessor iniciou sua fala com a leitura da mensagem e projeto número 017/2026, advindo do Poder Executivo, que visa instituir o Plano Municipal de Cultura para o decênio 2026-2036. Leu a indicação número 085/2026, de autoria do vereador Walter Brasil, que solicita o roço e pavimentação da rua que fica por trás do mercantil de Ciezinho, no bairro Alto Bandeirantes. Indicação número 086/2026, de autoria do vereador José Valderi, que solicita que seja viabilizado a passagem do carro fumacê. Indicação número 087/2026, de autoria do vereador José Silvio, que solicita que seja revitalizada a Praça José Alves de Oliveira, na Vila São José. Indicação número 088/2026, de autoria do vereador José Silvio, que solicita que seja realizado estudo e análise para promover melhorias no trânsito viário do município. Finalizada a leitura das correspondências, a presidente faculta a palavra aos vereadores inscritos. O vereador Silvio Diniz falou reforçando suas indicações e acrescentou um pedido à presidente, que se cobre resposta do Executivo sobre o não funcionamento do mercado público. Com a palavra, o vereador José Valderi fez uma breve explanação justificando sua indicação. Fez ainda uma indicação verbal pedindo que seja enviada a esta casa um projeto de lei contendo os critérios a serem adotados para concessão dos boxes no mercado público. O vereador Cícero Ferreira Duarte saudou a todos e fez duas indicações verbais. Primeira, pedindo a construção de uma ciclovia em frente à antiga lavanderia. Segunda, pedindo a pavimentação do acesso ao campinho de futebol do distrito de Felizardo. Com a palavra, o vereador Walter Brasil reforçou sua indicação. O vereador Francisco José dos Santos
fez uma indicação verbal pedindo que seja resolvido a problemática da passagem molhada do sítio Pedra, que liga ao sítio Marco. Pede também a restauração da estrada do sítio Vertente. Com a palavra, o vereador Renato dos Santos fez uma indicação verbal pedindo o roço das estradas vicinais do distrito de Felizardo. Não havendo ordem do dia, a presidente abriu a fase de explicação pessoal. Falou o vereador Cícero Ferreira, solidarizando-se com as famílias enlutadas. Agradeceu os convites recebidos e parabenizou os aniversariantes. Informou que a secretária de Saúde virá a esta casa falar sobre os agendamentos aos serviços de saúde. Falou ainda sobre as licitações para pavimentação. Com a palavra, o vereador Walter Brasil prestou condolências à família de seu Aloísio e demais famílias enlutadas. Explicou sobre o carro Fumacê. A vereadora Rosineide Barbosa solidarizou-se com as famílias enlutadas, informou sobre o início da obra de restauração da sangria do açude do sítio Serrote e pediu melhoria para as estradas vicinais do município. Falou ainda sobre os problemas causados pela fumaça do lixão. O vereador Silvio Diniz falou das reclamações recebidas dos populares, citou as péssimas condições da estrada do sítio Unha de Gato, falou também da má qualidade dos transportes escolares e da equiparação salarial dos novos concursados e do não funcionamento do PSF do sítio Bananeiras e do mercado público. Por fim, afirmou ainda que compreende a indignação da população. Em ato contínuo, a presidente se solidariza com as famílias enlutadas, parabeniza os aniversariantes e, sem mais a tratar, encerra a presente sessão. E Palmirim, 10 de junho de 2026. Após a leitura, o vereador que desejar fazer alguma observação sobre a ata, por favor, manifestar-se. Declaro aprovada. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico, no caso hoje nossa secretária Aparecida, que proceda à leitura das correspondências recebidas. Ofício número 022/2026. Assunto: convite para o curso de multiplicadores em educação ambiental. Senhora Presidente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Palmirim tem a honra de convidar os vereadores e servidores da Câmara Municipal para participarem do curso de multiplicadores em educação ambiental, que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2026, no horário de 8 às 16 horas, com intervalo para almoço. O local do curso será o CVT de Palmirim. Agradecemos a atenção e colaboração e nos colocamos à disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Antônio Hilderlan Duarte de Souza, secretário de Meio Ambiente. Indicação número 089/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente que seja feito a coleta do lixo semanalmente e o roço do distrito de Aroeiras. Peço, portanto, que seja vista com atenção minha solicitação, pois é de interesse dos moradores do município de Palmirim. Marcilene Alexandre de Souza Josué, vereadora. Indicação número 090/2026. Indico na forma regimental que seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente
que seja destinada uma das novas ambulâncias recentemente recebidas pelo município de Ipaumirim para atendimento permanente no distrito de Canaúna. Peço, portanto, que seja vista com atenção minha solicitação, pois é de interesse dos moradores do município de Ipaumirim. José Silvio Gonçalves Diniz Neto, vereador. Indicação número 091/2026. Indico na forma regimental que seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente que sejam adotadas as providências necessárias para a realização da obra de pavimentação em paralelepípedo, calçamento, na localidade de Barro Vermelho, situado no distrito de Canaúna. Peço, portanto, que seja vista com atenção minha solicitação, pois é de interesse dos moradores do município de Ipaumirim. José Silvio Gonçalves Diniz Neto, vereador. Indicação número 092/2026. Indico na forma regimental que seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de obra de pavimentação em paralelepípedo, calçamento, no sítio Bananeiras, neste município. Peço, portanto, que seja vista com atenção minha solicitação, pois é de interesse dos moradores do município de Ipaumirim. José Silvio Gonçalves Diniz Neto, vereador. Indicação número 093/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente que seja feito o calçamento no trecho que dá acesso à rua Doutor Emanuel, bem como seja calçado e colocado mais manilhas sobre a passagem do riacho Serrote do referido trecho. Peço, portanto, que seja vista com atenção minha solicitação, pois é de interesse dos moradores do município de Ipaumirim. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação número 094/2026. Indico na forma regimental que seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente que seja feita a poda das árvores da praça do distrito Canaúna. Peço, portanto, que seja vista com atenção minha solicitação, pois é de interesse dos moradores do município de Ipaumirim. Walter Brasil Gouveia, vereador. Convite: Arraiá Alberto Moura. Tema: Copa do Mundo. Você é nosso convidado especial para uma noite de muita alegria, tradição e diversão no nosso Arraiá Alberto Moura. Vista sua camisa, entre no clima da Copa e venha fazer parte dessa festa campeã. Local: Escola Dr. Jarismar. Horário: 18 horas. Vai ter quadrilhas, comidas típicas, música e muita animação. Esperamos por você. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas vereadores, os que nos acompanham através das nossas redes sociais e os presentes aqui na Câmara Municipal. No dia de hoje, as minhas indicações foram 3. A primeira delas foi a solicitação para que a gestão disponibilize ao Distrito Canaúna uma das ambulâncias novas, de preferência aquela pequena, tendo em vista que outros distritos já têm ambulâncias, já foram contempladas com isso. Então, que o Distrito Canaúna, que é um distrito muito importante na nossa cidade, também possa ser beneficiado com uma ambulância, já
que é a que foi disponibilizada naquela região, a situação que se encontra é muito precária para o transporte de pacientes. A minha segunda indicação, tendo em vista que o município recebeu algumas verbas para execução de calçamento, que possa ser destinado calçamento tanto para o Barro Vermelho, no distrito Canaúna, que há muito tempo já se foi prometido, já se foi conversado, já se foi assinada a ordem de serviço, mas até o presente momento nunca foi efetuada essa obra. Então, é uma solicitação que fazemos em forma de indicação para que possa beneficiar a população do bairro do Cruzeiro, do Barro Vermelho, do distrito Canaúna. E a última indicação foi para que também fosse beneficiado o sítio Bananeira, já que é um sítio que, se observarmos há muito tempo, as benfeitorias que são feitas naquelas localidades são muito poucas, tendo em vista a quantidade de moradores que hoje tem naquela região. Então acho que era de extrema importância direcionar calçamento, pelo menos naquela parte inicial ali do distrito, já que há um grande número hoje de residências naquela localidade. Satisfeito, senhora presidente? Vereador Walter Brasil. Boa tarde a todos. Presidente, a minha indicação está relacionada à poldagem das árvores que se encontram na praça principal lá de Canaúna. Os moradores pediram essa indicação e estou aqui reivindicando a gestão que faça essa poldagem, que lá as árvores estão enormes, batendo nos fios, e o pessoal estão pedindo o máximo de urgência para que possa fazer essa poldagem. No momento, só essa minha indicação. Obrigado. Vereadora Rosineide Barbosa. Boa tarde a todos. Presidente, a gente sabe, né, dos recursos que estão, né, para vir ou que já estão, né, no nosso município, na prefeitura, em especial, né, para calçamento, e uma rua que eu venho sempre cobrando, algumas ruas, como por exemplo a rua Joaquim Ferreira de Holanda, Seu Zuca, e a rua Mauro Galdino, ali ambas no Alto Bandeirante, bem como aquele trecho ali do lado da ponte, né? Ali por trás, a rua o trecho que dá acesso à rua Doutor Emanuel, onde foi feita aquela passagem molhada, mas é preciso que enlargueça, que coloque mais manilhas e que seja calçado, porque durante esse inverno, que graças a Deus um bom inverno, causou o maior transtorno ali. Então é preciso, e é um trecho pequeno, a gente então eu peço encarecidamente, em nome das pessoas que ali residem, que façam, né, que seja feito, né, esse calçamento, que seja melhorado ali aquela passagem molhada. E a gente sabe que com o calçamento, aumentando, alargando mais, melhora. Mesmo que a água chegue a passar por cima, é diferente da forma que está hoje. Para o momento, são essas minhas palavras. Minha indicação de hoje é para que seja feito a coleta do lixo, né, pelo menos semanalmente, assim também como o roço no distrito de Aroeiras. Peço que seja vista essa indicação com agilidade, pois os moradores de lá estão necessitando desses serviços. Declaro aberto a ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em pauta, em única votação, o projeto de lei de número 017/2026, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Municipal Cultura do município de Palmirim para o decênio 2026 a 2036 e dá outras providências. Solicito a nossa secretária, né, que vai ler hoje, que faça a leitura do parecer competente. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 017/2026. Relator, vereador José Valderi Dias Dantas.
Matéria: Projeto de Lei número 017/2026. Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Wilson Alves de Freitas. Emenda: Direito Constitucional, Administrativo e Municipal. Projeto de lei que institui o Plano Municipal de Cultura do município de Ipaumirim para o decênio 2026-2036. Iniciativa do chefe do Poder Executivo. Competência legislativa municipal caracterizada. Consonância com os artigos 23, 30 e 216-A da Constituição Federal de 1988. Observância à Lei Orgânica do município de Ipaumirim. Alinhamento com o Plano Nacional de Cultura e com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Adequação à técnica legislativa. Ausência de vícios de inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijurididade pela constitucionalidade, juridicidade e tramitação. Relatório. Vem a análise da outra Comissão de Justiça e Redação, em cumprimento às disposições do artigo 64, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipaumirim, que determina esta comissão dar parecer sobre o aspecto constitucional, legal, regimental, jurídico e técnica legislativa de todas as proposições e questões a elas submetidas. O projeto de lei número 017/2026, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Wilson Alves de Freitas, que institui o Plano Municipal de Cultura do município de Ipaumirim para o decênio 2026-2036 e da outras providências. A proposição é composta pela mensagem número 017/2026, pela justificativa, pelo texto normativo propriamente dito, 11 artigos distribuídos em 7 capítulos, e por extensa documentação anexa contendo introdução, diagnóstico cultural do município, diretrizes e prioridades, objetivos gerais, eixos estratégicos, classificação de metas por prazo e sistema de monitoramento e avaliação. Acompanha a matéria a mensagem número 017/2026, na qual o chefe do Executivo fundamenta a necessidade e a relevância da medida para o desenvolvimento cultural, humano, social, econômico e turístico do município de Ipaumirim. Este é um relatório sucinto. Passo a opinar. 2. Análise e fundamentação jurídica. Compete a esta Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade, a regimentalidade e a adequação à técnica legislativa do presente projeto de lei. 1. Da competência de iniciativa e da constitucionalidade formal. A análise da iniciativa do processo legislativo é o primeiro passo para a aferição da constitucionalidade formal da proposição. No caso em tela, trata-se de projeto de lei que visa instituir o Plano Municipal de Cultura, instrumento de planejamento de políticas públicas municipais no setor cultural. A Constituição Federal de 1988 assegura ao chefe do Poder Executivo Municipal iniciativa recorrente para projetos de lei que versem sobre o planejamento e a organização das políticas públicas de competência do município. A Lei Orgânica do município de Ipaumirim, em perfeita sintonia com a Carta Magna, confere ao prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre políticas públicas e a organização administrativa municipal. Portanto, não há qualquer vício de iniciativa, tendo o projeto sido deflagrado pela autoridade competente. 2. Da constitucionalidade material. A análise da constitucionalidade material exige o confronto do conteúdo normativo com os preceitos constitucionais pertinentes da competência municipal em matéria cultural. O artigo 30, inciso 9 da Constituição Federal atribui ao município competência
para promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Confere competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, o que abarca as políticas culturais. O artigo 23, incisos 3, 4 e 5, por sua vez, estabelece competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para proteger obras e bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar meios de acesso à cultura. Do Sistema Nacional de Cultura. O artigo 216-A da Constituição Federal, inserido pela emenda constitucional, é o fundamento constitucional central do presente projeto. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, compactuadas entre os entes da Federação e a sociedade civil, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico em pleno exercício dos direitos constitucionais, do direito à cultura como direito fundamental. O artigo 215 da Constituição Federal estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Da legislação federal de regência. Além da Constituição Federal, a proposição está em conformidade, cujo artigo 8º prevê que os estados e municípios elaborarão seus planos de cultura em consonância com o PNC, que condiciona o acesso dos municípios a recursos federais para a cultura, a existência de plano municipal de cultura vigente, que regulamenta o funcionamento do Sistema Nacional de Cultura, da constitucionalidade do Conselho Municipal de Política Cultural. O projeto fortalece o Conselho Municipal de Política Cultural, instância de controle social e participação democrática, prevista no artigo 216-A da Constituição Federal e no artigo 5º, inciso 2º da Lei Federal. A participação social em formulação, acompanhamento e avaliação das políticas culturais é um imperativo constitucional e sua previsão no projeto reforça a juridicidade da proposição. Da conformidade com a Lei Orgânica de Palmirim. A Lei Orgânica do Município de Palmirim, em seus dispositivos sobre competências municipais e de planejamento público, autoriza e recomenda a adoção de instrumentos de planejamento de longo prazo nas diversas áreas de atuação do município, incluindo a cultura. O presente projeto está em perfeita harmonia com os mandamentos da Lei Orgânica Local, da técnica legislativa, sob o prisma da Lei Complementar número 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. O projeto apresenta ementa clara e precisa, identificando o projeto de lei e estrutura em capítulos bem definidos, com progressão lógica, disposições gerais, princípios, diretrizes, eixo estratégico, metas, monitoramento e disposições finais. Artigos bem ordenados e redigidos com clareza e precisão. Cláusula de vigência expressa no artigo 11. Previsão, regulamentação posterior das metas no artigo 6º, evitando o detalhismo excessivo no texto legal. Revisão periódica prevista no artigo 9º, garantindo a atualização do plano conforme as transformações sociais e culturais do município. Da inexistência de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Após minuciosa análise, esta comissão não identifica qualquer vício de inconstitucionalidade formal ou material, ilegalidade, antijuridicidade ou inadequação regimental no projeto de lei número 017/2026. A proposição está em perfeita harmonia com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica do Município de Palmirim, com a legislação federal de regência
e com as normas de técnica legislativas aplicáveis. Voto do relator e conclusão da comissão. Diante de todo o exposto, considerando que a iniciativa legislativa pertence ao chefe do Poder Executivo Municipal, detentor de competência concorrente para propor leis de planejamento e políticas públicas municipais. O conteúdo normativo está em plena consonância com os artigos 23, 30, 215, 216, 216-A da Constituição Federal de 1988. O projeto observa a Lei Orgânica do Município de Palmirim, a Lei Federal e o Decreto número 8.199/2014. A técnica legislativa empregada atende às exigências da Lei Complementar número 95/1998. Não foram identificados vícios de inconstitucionalidade, ilegalidade, antijuridicidade ou inadequação regimental. A aprovação do Plano Municipal de Cultura representa medida de elevada relevância jurídica, cultural e institucional para o município de Palmirim, habilitando ao acesso de recursos federais e estaduais vinculados à cultura e consolidando o sistema municipal de cultura. Meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e adequação à técnica legislativa do projeto de lei número 017/2026, recomendando sua regular tramitação e aprovação em plenário. A Comissão de Justiça e Redação, em relação realizada nesta data, acompanha o voto do relator e opina por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 017/2026, quanto a todos os seus aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa. José Valderi Dias Dantas, presidente e relator. Marcilene Alexandre de Souza Josué, vice-presidente. Walter Brasil Gouveia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda. Finanças Públicas e Orçamento, projeto de lei que institui o Plano Municipal de Cultura do município de Palmirim para o decênio 2026-2036. Instrumento de planejamento de médio e longo prazo. A ausência de criação imediata de despesas obrigatórias de caráter continuado. Metas a serem regulamentadas por ato do Executivo no prazo de 180 dias com o PPA, LDO e LOA 2026. Observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer favorável. Relatório. Submete-se à apreciação desta Casa de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 017/2026, oriundo do Poder Executivo Municipal, que tem por objetivo a instituição do Plano Municipal de Cultura do município de Palmirim para o decênio 2026-2036. A proposição é composta por 11 artigos, extensa, anexa, contendo estratégias, objetivos, metas do Plano Municipal de Cultura serão regulamentados por ato do Poder Executivo no prazo de até 180 dias, após a publicação desta lei, com participação da sociedade civil e do Conselho Municipal de Política Cultural. Cabe a esta comissão, nos termos do artigo 64, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmirim, analisar a repercussão financeira e orçamentária da proposição, sua compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, bem como sua conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Este é o relatório. Passo a opinar. Análise e fundamentação jurídica e financeira. Análise desta comissão pauta-se nos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do município de Palmirim, na legislação orçamentária municipal vigente, da natureza jurídico-financeira do projeto. O projeto de lei número 017/2026 tem natureza de instrumento normativo de planejamento de políticas públicas culturais,
análogo ao Plano Diretor, ao Plano Plurianual e ao Plano Nacional de Cultura, que por sua própria natureza não cria imediatamente despesas obrigatórias de caráter continuado. Neste sentido, objetivos e metas a serem implementados progressivamente ao longo de 10 anos. Nesse sentido, é fundamental relevância observar que o artigo 6º do projeto expressamente delega ao Poder Executivo a regulamentação das metas no prazo de 180 dias após a publicação da lei, em consonância com o princípio da legalidade orçamentária e da lei e da responsabilidade fiscal. Cada ação concreta prevista no plano dependerá de dotação orçamentária específica a ser consignada nos instrumentos orçamentários, PPA, LDO e LOA, dos respectivos exercícios financeiros, o que garante o controle e a previsibilidade das despesas, da conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar número 101, em seu artigo 16, estabelece que a criação, expansão, o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor nos 2 subsequentes. Contudo, o referido dispositivo aplica-se especificamente às despesas já fixadas e autorizadas, não há normas de planejamento como o presente Plano Municipal de Cultura, cujas metas financeiras serão detalhadas em autorregulamento posterior. O artigo 17 da LRF disciplina despesas obrigatórias de caráter continuado. Novamente, o projeto em tela não cria diretamente tais despesas, pois as ações estratégicas serão objeto de lei ou ato administrativo específico, com previsão de dotação orçamentária própria. O artigo 48 da LRF, que trata dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, menciona expressamente os planos, orçamentos e leis de diretriz orçamentária, bem como instrumentos de planejamento que devem ser publicados e amplamente divulgados. O Plano Municipal de Cultura insere-se nessa lógica de transparência e planejamento de longo prazo, fortalecendo a gestão pública responsável. Da compatibilidade dos instrumentos orçamentários. Nos termos da Lei nº 4.320/1964, todo planejamento financeiro municipal deve guardar compatibilidade entre si. O Plano Municipal de Cultura, ao estabelecer eixos estratégicos e metas para o decênio 2026-2036, deverá ser incorporado nas revisões do Plano Plurianual, PPA, e nos instrumentos orçamentários anuais subsequentes. A LDO do município de Palmirim para 2026 contempla em seus dispositivos de planejamento as prioridades da administração para o exercício vigente. A aprovação do Plano Municipal de Cultura orientará as futuras LDOs e LOAs municipais, imprimindo racionalidade constitucional ao investimento público em cultura, do potencial de captação de recursos externos. Importa destacar que a aprovação do Plano Municipal de Cultura, além de instrumento de planejamento interno, representa condição necessária para o acesso do município a recursos federais e estaduais destinados ao setor cultural, especialmente aqueles provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e dos editais do Ministério da Cultura e da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Assim, a aprovação do plano pode ampliar as fontes de receita municipal vinculadas à cultura, contribuindo para o equilíbrio fiscal e para a execução das metas sem pressão excessiva sobre o orçamento próprio do município. Da criação do Fundo Municipal de Cultura. O plano prevê como uma de suas metas de curto prazo a criação do Fundo Municipal de Cultura. Ressalta-se que a efetiva criação desse fundo deverá ser objeto de lei municipal específica, que disporá sobre suas fontes de financiamento, dotação orçamentária, regras de aplicação e controle, em conformidade com o artigo 71
e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A previsão de criação do fundo no bojo do Plano Municipal de Cultura é, portanto, uma diretriz de política pública e não uma autorização legislativa direta para a despesa, o que afasta qualquer vício de ordem orçamentária no presente projeto. Voto do relator e conclusão da comissão. Diante de todo o exposto, considerando que o projeto de lei número 017/2026 tem natureza de instrumento de planejamento de políticas públicas e não cria por si só despesas obrigatórias de caráter continuado. As metas financeiras serão regulamentadas por ato do Poder Executivo e implementadas mediante dotações orçamentárias específicas a serem consignadas nos instrumentos orçamentários futuros, PPA, LDO e LOA. O projeto está em consonância com os princípios da responsabilidade fiscal, da transparência e do planejamento de longo prazo preconizados pela Lei Complementar número 101/2020 e pela Lei número 4.320/1964. A aprovação do plano pode ampliar as fontes de receita municipal vinculadas à cultura, beneficiando o equilíbrio orçamentário do município. A criação do Fundo Municipal de Cultura, prevista como meta, depende de legislação específica posterior, inexistindo, portanto, vício orçamentário no presente projeto. Meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 017/2026, no âmbito da competência financeira e orçamentária desta comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, acatando o voto do relator, decide por unanimidade de seus membros emitir parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 017/2026. E Palmirim, 17 de junho de 2026. José Valderi Dias Dantas, presidente e relator. Marcilene Alexandre de Souza Josué, vice-presidente. Walter Brasil Gouveia, membro. Está aberta a fase de discussão. Algum vereador deseja manifestar-se? Sim, senhora presidente. Boa tarde a todos. Dá graças a Deus por estarmos aqui nessa tarde. Nobres colegas vereadores, vereadoras, povo que nos assiste. Só dizer da importância, né, da votação desse projeto, o Plano Municipal de Cultura, que, digamos assim, vai em consonância com o Plano Nacional de Cultura e o Plano Estadual de Cultura. Eu li o projeto, né, tem as metas, a injeção de recursos na questão da cultura do município. E a gente destaca a importância desse projeto no sentido de tornar a cultura do município algo pontual, que possa de fato acontecer de maneira mais corriqueira, com uma projeção, um investimento de recursos maior do que já existe. E pelo que eu vi aí, tem as metas que tem que ser atingidas a curto, médio e longo prazo. É um plano para 10 anos, mas tem algumas metas que tem que acontecer em 2 anos, outra em 10, outra em 5 anos, e é de grande e suma importância para quem faz cultura. A gente vê quem faz cultura no município ainda sentiu a necessidade de um maior investimento. A Lei Aldir Blanc tem contribuído muito com isso. A gente vê aí que há também o investimento da Lei Aldir Blanc, então a gente fala e destaca a importância desse projeto, vota com certeza favorável que de fato, né, o Plano Municipal de Cultura se concretize e possa possibilitar um maior investimento de recursos na cultura do nosso município. Mais algum vereador? Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovada em única votação o projeto de lei do Executivo de número 017/2026, devendo o mesmo ir para a sanção e promulgação. Declaro aberta a fase de explicação pessoal.
Vereador Cícero Ferreira. Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes do Estado transmite essa sessão, quero dar uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a cada um. Senhora presidente, mais uma vez a gente inicia aqui nossas palavras deixando voto de pesar. Quero deixar voto de pesar aqui a família de Dona Tereza Roseno, aqui da Rua das Flores, em nome de todos os seus filhos, filhas, sobrinho, neto. Dona Tereza, né, deixou uma história muito grande aqui com o seu Manel Roseno. Eu tenho um vínculo familiar. Meu tio Zé Luiz é casado com sua filha Socorro. Minha tia Bilu casada com seu neto Márcio de Bilu. E eu quero aqui registrar esse voto aqui de pesar em nome de toda essa família aqui do nosso município, a família Albuquerque, em nome dessa guerreira que nos deixou, que deixou história. Quero também aqui deixar voto de pesar, família de Chaguinha, né? Residia ali na Vila Marieta, em nome da sua irmã Dona Fátima, dos seus irmãos Gelson, Zé Catolé, Geraldo, da sua sobrinha Selma, dessa família também que é uma família tradicional aqui no nosso município. Chaguinha que passou por vários procedimentos, né? Eu acredito que uns 2, 3 anos atrás teve que amputar suas 2 pernas, né? Mas mesmo assim muita força, mas agora teve um problema de saúde e não resistiu, né? E o que eu quero deixar esse voto e pesar essa família. Quero aqui também, senhor presidente, deixar o voto e pesar essa surpresa, né? Edemildo, né? O atleta que representava o nosso município aí no pedal, não só nas cidades vizinhas, mas nos estados vizinhos, em nome da sua esposa Jaqueline, do seu filho Vinícius, né? Que no domingo esteve lá em Juazeiro do Norte fazendo o que gostava, né? Pedalando. E aí, uns dias antes, nós conversando ali, Neto de Bidu, que era muito amigo seu, e ele muito satisfeito, alegre e tudo, e falando também das raízes lá de Juazeiro, como era de lá, né? Inclusive falando, Valderinho, Dr. Raimundo Macedo, em David e Raimundão. E no mesmo dia que ele teve um infarto, vereadora Rosneide, ele sentou com o Davi, né? Conversou, tomou café. Davi disse que ele passou uns 30 minutos conversando com ele, mas muito satisfeito e alegre. E tirou foto com o deputado. E de repente, na hora do percurso lá, né, sentiu uma dor e de repente um infarto fulminante dessa forma. Então, deixou um legado aqui, deixou uma história. Sempre quando eu via ele, eu dizia, a Câmara Municipal de Palmirim vai lhe dar um título de cidadão. Mas ele, pela simplicidade, sempre, não, deixa mais para frente. Mas aqui a gente se solidariza com toda essa família, em nome da sua esposa Jaqueline, em nome de todos os desportistas do nosso município, especialmente na área do pedal, que ele deixou essa história aqui no nosso município. Quero aqui também, senhora presidente, deixar voto e pesar pelo falecimento da avó do nosso amigo Jefferson, trabalha ali no posto fiscal, né? Casado com a filha de Marluce, né? Jefferson trabalha ali no posto fiscal, e sua avó, o falecimento de sua avó de Monte Alegre. E o que eu quero registrar também, esse voto de pesar em nome desse amigo. E finalizando aqui, o nosso Ceará, né? Nosso Ceará sentiu, né, a dor dessas famílias ali do Juazeiro do Norte, onde cada um
que gosta de esporte, a gente gosta de esporte, né, vereador Pequeno? Silva, a gente, uma tristeza muito grande com esses atletas do basquete, né? Já vindo de volta para sua cidade, e aconteceu uma tragédia muito grande dessa. E aqui, né, eu quero também, né, em nome de toda essa família, em nome do nosso município, do Ceará e do Brasil, que eu tenho certeza que mobilizou esse Brasil todo com essa tragédia muito grande. Senhor presidente, eu quero que você também resista essa solidarização aqui de todos nós, viu? E, senhora presidente, encerrando, eu ia fazer por forma de indicação, mas aqui eu acredito que as estradas já começaram a fazer. Mas aqui, em nome do nosso amigo Bigodinho, ali da Quitera, ele pediu aqui para dar uma agilizada, falar aqui nessa casa sobre a questão da estrada ali que liga o sítio Quitera. E também recebi uma ligação hoje de Nira, ali, Nira, irmã de Tico, ali do Alto Bandeirante, saída ali para o Zé Vieira, também falando na questão da estrada. E quando for fazer aquela estrada, ela disse que eu vou até falar com o prefeito sobre a questão do fazer um pissarramento, que quando vai fazer a estrada lá, coloca muito barro vermelho e fica o acesso muito ruim. Então, quero falar aqui para a Nira que eu vou levar esse seu pedido até o prefeito. Quero aqui parabenizar antecipado o nosso amigo Dadá, completando sábado. Quero aqui parabenizar ele, que Deus abençoe, com muita bênção e paz, senhora presidente. E mais uma vez pedir oração para todos. Que Deus o abençoe com muita bênção. Muito obrigado. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde, senhora presidente, meus nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente, a todo o público que nos acompanha através das nossas redes sociais e através da Rádio ACAB FM. Bem, na manhã de hoje eu pude estar visitando o meu amado e querido distrito Canaúna e fiquei muito feliz em me deparar com a quantidade de máquinas que estavam em ritmo acelerado executando a obra tão sonhada que liga a BR-116 ao nosso distrito. E eu quero aqui ressaltar o empenho de muitos para que essa obra saísse do papel, agradecer ao Dr. Hilo Santiago, que por inúmeras vezes nos atendeu lá na SOP, superintendente adjunto, parabenizar o empenho que também houve por parte da gestão para que essa obra saísse do papel. Eu não poderia esquecer de agradecer ao governador Elmano, por ser uma promessa que não foi feita por ele, mas que ele está executando e que foi sonhado há tanto tempo essa obra. E não poderia deixar de falar de toda a articulação para que ela saísse do papel, que foi feita através da nossa líder política, que através da força política que tem, dos acessos, batendo na porta dos amigos, pôde ter o êxito quanto à execução dessa obra, que é Laís, juntamente com o nosso deputado Ariel. E quando a gente fala de Ariel, a gente tem que ressaltar as entregas que foram feitas no final de semana aqui em Palmirim, que foi uma ambulância de grande porte e uma de pequena. Isso mostra o comprometimento, a presença que o deputado tem na nossa cidade, mesmo estando na Secretaria de Pesca, mas mostra que tem comprometimento com a população, que é presente e que atende às demandas de um município que bate à sua porta. Bem, mas continuando minhas palavras, visitando o distrito Canaúna, ao chegar à praça principal do distrito, eu pude me deparar, infelizmente, com uma situação deplorável que a mesma se encontra. Árvores já batendo nos fios, o tamanho delas, a praça sem sequer ser varrida, brinquedos quebrados, sem levar em consideração a limpeza, né, que estão recolhendo o lixo do Canaúna apenas uma vez na semana. Aí você pode dizer, não, mas vai guardar em casa? Não tem como, você vai acumular o lixo dentro da sua casa por uma semana? Imagina dos tambores da praça principal que tem o distrito. Isso é uma falta de respeito com a comunidade que é tão importante, que é diretamente procurada na hora das decisões políticas. É lá que batem a porta daquela população, daquele povo,
sofrido, humilde, trabalhador, que se sustenta através da agricultura, através da rapadura, do doce que é feito lá. Mas infelizmente, por muitas vezes o canal não é desassistido. Temos lá um carro que transporta a equipe de saúde em situação muito precária, para levar dentista, para levar os outros que compõem ali o posto médico. Infelizmente, isso é a situação de um distrito tão importante quanto é Canaúna. E não precisa que nem eu falar, porque já foi falado inúmeras vezes o que passa diariamente os jovens e crianças daquela localidade quanto aos seus transportes. Mas saibam, Canaúna, que continuaremos aqui lutando para que essas demandas possam ser resolvidas, para que vocês possam ser atendidos e respeitados. Porque ter uma limpeza, ter uma poda de uma árvore, ter pelo menos a praça principal do distrito limpa, é o mínimo que a gestão municipal poderia ofertar àquele distrito. E aqui eu também queria ressaltar o que já foi me falado por inúmeras pessoas que estão hoje aqui em cargos efetivos do município como concursado. Lamentar que nos dias de hoje estarem passando por perseguição por parte da gestão. Em vez de evoluirmos e Palmirim estar regredindo em relação a isso, voltar a fazer perseguição no funcionalismo público. Essa época já passou, senhor gestor. Tenho a impressão que o senhor anda lendo muito Maquiavel. E quando não pode ser amado ou temido, é preferível que seja temido. Não leve isso para dentro da gestão. O correto é fazer um mandato que quem seja beneficiado seja o povo. E não fazer perseguição barata no funcionalismo público. E eu sei que essas pessoas, principalmente os recém-impossados, estão enfrentando situações difíceis porque vem um colega de profissão desenvolver o mesmo trabalho, a mesma carga horária, no mesmo cargo, e eles ganharam às vezes menos da metade que o outro ganha. Enquanto a justificativa que a gestão deu após um requerimento feito por nossa autoria foi que iriam pensar, e o pensamento nunca chega. E a resposta desta casa nunca chega. Então assim, a gente chama os concursados, pede que venham até aqui para que possam reivindicar seus direitos, porque isso é direito de vocês, sabe? Não é justo que vocês desempenhem o mesmo trabalho e tenham remunerações distintas, simplesmente porque foram empossados agora e outros estão há mais tempo, sabe? Então assim, que a gestão possa rever isso e dar valor de fato a quem atende o público final, para que eles possam trabalhar com força de vontade, com comprometimento, e no final das contas, quem seja o maior beneficiado disso tudo seja a nossa população. E para encerrar aqui minhas palavras, ressaltar aqui o encontro que tivemos na última quinta-feira com o deputado federal Júnior Mano, com a sua esposa, ex-prefeita Jordana, onde podemos tratar algumas demandas do município de Palmirim, levar os palomeiros, principalmente na parte cultural, quando hoje tentamos, em conjunto com ele, viabilizar a reforma da escadaria da pedra, para que possa ser duplicada, assim também como a iluminação. Ficamos na esperança que muito brevemente possamos ter um retorno quanto à disponibilidade de verba para esse tipo de execução. São minhas palavras para o momento. Satisfeita, senhora presidente. E uma boa tarde a todos. Vereadora Rosineide Barbosa. Boa tarde a todos. Inicio também minhas palavras, né, levando os meus sentimentos de pesar às famílias da senhora Tereza Rosendo, era casada com um primo da minha mãe, em nome de seus filhos, netos, e de Chaguinha, né, que, como bem falou aqui o vereador Jacaré, há 1 ano ou 2 passou por uma situação muito difícil, né? Deu uma melhorada, porém agora, e de Adenil, né, que com certeza era considerado um atleta, cedo da manhã, assim que pouco, estava postando, né, nos grupos do pedal, né, dos seus amigos aqui de Palmirim, meia hora depois já vem. Então, a todas essas famílias, os meus mais sinceros sentimentos de pesar. E que estamos, né, nos aproximando do São João, as escolas aí enviando o convite para nós, né? Então, agradecer, né, as escolas que estão enviando o convite,
para esta casa, para os vereadores, desejá-la, né, que todos tenham uma festa brilhante, participativa, e que as nossas crianças, né, possam se divertir, e que os nossos professores sejam reconhecidos, não só os professores, mas os servidores da educação como um todo, que a gente sabe que envolve todos, então que sejam muito bem reconhecidos pelo seu trabalho. Para o momento são essas minhas palavras, até quarta-feira, se Deus quiser. Mais uma vez, boa tarde, colegas vereadores, a mídia que nos assiste, funcionários dessa casa. Quero também iniciar minhas palavras deixando, né, os votos de pesar aos familiares que perderam seus entes queridos, aos familiares de Edemir, em nome de sua esposa Jaqueline, aos familiares de Dona Chaguinha, né, em nome de seus irmãos e de sua sobrinha Selma, e aos familiares de Dona Tereza Rosene, em nome de toda sua família, né, que é uma família grande, que Deus conforte o coração de todos os familiares. Dizer que ontem também estivemos participando de um projeto, né, na Escola Dr. Gerismar, um projeto Fala que Salva, é um projeto muito interessante, né, que previne a violência nas escolas. Parabenizar a gestão, parabenizar a diretora daquela escola, Jarlúcia, parabenizar a nossa secretária, Messia, e parabenizar a psicóloga, né, que estava lá, a menina de Salvani? Lucivânia, né? E os policiais militares, né, em nome de uma policial que tinha lá, que foi quem deu a palestra, né? Palestra muito interessante para os alunos do Gerismar, né, que tem como tema prevenção de violências nas escolas. Então, meus parabéns. Como a colega vereadora Rosneide também falou, agradecer, né, a todos os convites, né, que estão chegando aqui das escolas que irão realizar o São João. A gente agradece e espera também estar podendo participar. Quero parabenizar hoje, Estadidade Nova, o rapazinho de Vivi, né, pequeno Viviane Jorge, hoje está aniversariando. Que Deus abençoe ele com muita saúde e muita paz. Também parabenizar a minha amiga Carla, que ontem fez aniversário, filha de Tota, e todos que completaram idade nessa semana. Pedir também, né, oração para os entes que estão, os nossos amigos que estão internados, precisando de oração, assim como falo em nome de Wilson, né, lá do São Pedro, que está no hospital daqui, todos, minha tia Zuleide, que também está internada, né, em Cajazeiras, precisando de ter sua saúde restaurada, né. Agradecer a todos que estiveram presentes, os vereadores, na audiência que a gente realizou hoje, né, sobre a LDO. Então, a palavra é só gratidão. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo, do dia 17 de junho de 2026, e convoco os demais vereadores a participarem da 21ª sessão ordinária do dia 24 de junho de 2026. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino municipal. Cidade querida, que compenhas em nosso rincão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, no fervor do teu povo cristão, sob os raios de
verdadeiro valor. No passado e também no presente, és extremo e batalhador. Junto antiga e pequena lagoa, e Palmirim tu nasceste a sorrir. Este lago de livra tão boa, deu-te o nome de todo teu porvir. O progresso da terra ternura que engrandece o nosso país. O comércio e na agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente loção. Onde quer que esteja o teu povo, tem teu nome no seu coração. Junto antiga e pequena lagoa, e Palmirim tu nasceste a sorrir. E este lago de livro